Olá, irmãos e irmãs. Vamos ao capítulo 10, versos 1 ao 6 da nossa devocional, onde aqui Jesus fala sobre ele ser o bom pastor. Então ele começa assim no verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então a figura aqui é de um aprisco onde eram guardadas vários rebanhos de ovelhas. E cada um desses rebanhos tinha um pastor. E o verdadeiro pastor era identificado pelo porteiro e entrava pela porta normalmente para buscar as suas ovelhas e levá-las ao campo, onde as alimentava, lhes dava água, enfim, cuidava delas. Mas havia ladrões, que obviamente não entravam pela porta, mas escalavam os muros para roubar as ovelhas. Essa parábola, então, que Jesus conta aqui, ela está diretamente ligada com o que ele já havia tratado no versículo 9 sobre os fariseus, que ao invés de pastorearem o rebanho de Deus, que Deus havia colocado nas mãos deles, eles na verdade eram enganadores, falsos pastores, que aqui Jesus descreve como ladrões e salteadores. O versículo 2 diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Já então o verdadeiro pastor entra pela porta, pois é identificado pelo porteiro e também sabe quais são as suas ovelhas. Os versos 3 e 4, creio que são a chave e o centro desses versos. Nos dizem assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então, é-nos dito aqui que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Reconhecem a voz dele porque ele é aquele que alimenta as suas ovelhas, que cuida delas. Ele as chama, elas o seguem, porque sabem que serão alimentadas adequadamente. Então esse é o verdadeiro pastor. E basta a sua voz para que as ovelhas reconheçam e no meio de todas aqueles outros rebanhos, elas vão saindo e vão seguindo o seu pastor. As outras ovelhas permanecem no aprisco, mas as ovelhas daquele pastor o seguem. O verso 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, já as verdadeiras ovelhas jamais seguirão um falso pastor. E mais, não apenas não vão seguir, irão na direção contrária, vão fugir dele. As verdadeiras ovelhas têm discernimento do Espírito e somente seguirão o verdadeiro pastor. Jesus diz que os verdadeiros regenerados, que nasceram de novo, certamente seguirão os pastores que as alimentam com a genuína palavra de Deus. Jamais seguirão o falso, pois não reconhecem a sua voz, não reconhecem o seu ensino, pois o ensino não é o ensino de Deus. E por fim o verso 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Infelizmente há muitos que ainda não compreenderam o significado do bom pastor. O que significa o bom pastor? O que Jesus estava dizendo com isso? Há muitos que fazem parte de um rebanho, mas não estão sendo alimentados com o genuíno alimento espiritual. Não têm um pastor e não se dão conta disso. Talvez estejam distraídos com tantas outras questões de menor importância. Pode ser que o campo seja bonito, bem espaçoso, mais perto do aprisco. Às vezes tem até bastante sombra para um grande rebanho, mas não tem o principal, o essencial, o alimento espiritual, a palavra de Cristo. O Espírito Santo que regenera alguém é também aquele que providencia o alimento para o crescimento. O pastor
como vimos aqui nessas palavras de Jesus, não força as ovelhas a segui-lo. Elas o seguem graciosamente, de boa vontade, pois reconhecem o verdadeiro pastor das suas almas. Mas se não são ovelhas, então não têm pastores, e seguirão a qualquer um que lhes chamar. Não importa o ensino, o alimento, qualquer coisa vai servir. Mas o verdadeiro pastor chama as suas ovelhas pelo nome, e elas reconhecem a sua voz e o seguem, pois é isto que verdadeiramente importa: seguir o seu pastor, ser alimentado pelo bom pastor. O bom pastor, de fato, dá a sua vida pelas ovelhas, e ele dá a sua boa palavra, o bom alimento, os bons cuidados das suas ou para as suas ovelhas. Que nós, então, sejamos, cada um de nós, ovelhas do bom pastor, do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.